Olá pessoal, na nossa aula de hoje de desenho técnico, nós vamos conversar sobre perspectiva. Vamos falar sobre o conceito e os modos de representação no desenho técnico. A nossa aula está dividida em 6 momentos. Vou falar primeiro o que é perspectiva, conversar um pouco sobre o histórico. Depois nós vamos falar sobre os modos de representação, falar sobre o que é perspectiva e vistas múltiplas. Em seguida, vamos conversar sobre os tipos de projeção. Depois vamos falar sobre 2 tipos específicos, que é a perspectiva isométrica e a perspectiva de 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. E por fim, a gente vai fazer um resumo e encerrar nossa aula. Então, nós vamos falar sobre o que é perspectiva e o seu histórico. A perspectiva ela é uma representação gráfica que vai explorar as 3 dimensões, o comprimento, a profundidade e a altura dos objetos ou da cena. Nessa representação gráfica, nós não perdemos o senso de profundidade. É a principal característica da perspectiva. Observem essa figura aqui. Claramente, uma das características que mais chamam a nossa atenção é esse senso de tridimensionalidade. Então, é como se nós estivéssemos vendo uma janela e observando essa cena, em que nós vemos aqui, nós temos uma ideia do céu, temos uma ideia da arquitetura, da dimensão das pessoas. Essa pintura ela chama-se Escola de Atenas e é uma obra do renascentista Rafael. E foi justamente nesse período da Renascença em que essa técnica da perspectiva foi mais desenvolvida. Então aqui nessa imagem, esse senso de profundidade ele foi representado num plano bidimensional. Então, por mais que este plano, essa parede, só tenha 2 dimensões, altura e comprimento, ele passa essa ideia de profundidade. Porque, nesse período, foi desenvolvido essa técnica da perspectiva. Foi bem aprimorada a técnica da perspectiva nesse período da Renascença, em que as linhas vão convergindo por um determinado ponto do nosso desenho, que mais para frente a gente vai ver que esse ponto nós chamamos de ponto de fuga. Essa técnica ela tenta simular como o olhar humano funciona. Então observem que aqueles objetos, aqueles elementos que estão mais próximos do observador, eles vão ficando maiores, e aqueles que vão se distanciando vão ficando menores. Isso fica bem claro aqui, por exemplo, nesse pilar. Tá? Então aqui ele está maior e aqui ele já está menor. Por mais que o objeto, se esse local fosse um espaço real e nós estivéssemos aqui no lugar de uma dessas pessoas, esses elementos eles teriam o mesmo tamanho. Mas para passar essa ilusão de que é um ambiente com profundidade, o que vai se afastando do observador vai diminuindo de tamanho. Será que vocês identificam esses desenhos? Eles foram feitos pelo Leonardo da Vinci, que além de pintor, escultor e várias outras habilidades, ele também era um inventor. O objetivo dele aqui era tentar explicar como funcionava aqueles inventos em que ele estava criando. O Leonardo da Vinci ele não executou nenhuma dessas invenções, ele não construiu nenhuma dessas invenções. Esses desenhos, nenhum deles tem as medidas dos objetos, então ficaria muito difícil para uma outra pessoa que não o próprio Leonardo da Vinci para reproduzi-los, para executá-los. E nem teria como alguém vir aqui com uma régua, medir as arestas e as linhas do desenho e depois aplicar um fator de escala para poder depois fazer o objeto. Essa tecnologia do desenho técnico ainda não havia sido desenvolvida. Porém, isso começou a mudar quando no século XVIII, ou seja, bem depois da Renascença, o francês Gaspard Monge desenvolveu os fundamentos da geometria descritiva, cuja aplicação dos seus princípios resultaram no desenho técnico, como hoje nós entendemos. Então ele desenvolveu o conceito de projeção geométrica plana. Aqui nós temos uma das páginas do livro Geometria Descritiva, que foi publicado em 1795, de autoria do Gaspard Monge, e que é considerado o primeiro texto sobre o desenho de projeções. Aqui ele está mostrando como uma linha
pode ser projetada num determinado plano. Já já a gente vai entender isso com um pouquinho mais de detalhes mais para frente. Os conceitos que ele desenvolveu foram considerados tão estratégicos militarmente que ele teve que manter em sigilo por um determinado tempo. E essas ideias começaram a ser introduzidas nos estudos universitários no início do século XIX e aplicados na indústria. Os desenhos técnicos, como nós podemos ver aqui à esquerda, eles eram quase uma arte, a cópia, a reprodução ela era difícil. Porém, a partir dos conceitos que foram desenvolvidos pelo Gaspar Monge e também pelo desenvolvimento de outras tecnologias, como a cópia heliográfica, os desenhos passaram a ser de mais fácil reprodução. E também resultou em mudanças nas características do desenho. Isso fica bem claro nessas duas ilustrações aqui. Então, os desenhos passaram a ter menos sombras e foram mais focadas no traço. Esse desenho é um desenho de um manual de instrução de montagem de um móvel atual. Então, esses conceitos eles são aplicados até hoje e são essenciais para a indústria, possibilitando assim a fidelidade na representação dos dimensionamentos. A partir desses conceitos, pode-se estabelecer uma linguagem, que é a linguagem do desenho técnico, em que as pessoas conhecendo as suas normas e as suas convenções, elas podem reproduzir um objeto na indústria, sem necessariamente você ter lá o seu criador, a pessoa que fez aquele primeiro rabisco lá do lado para te orientar. Quais são os principais modos de representação? O desenho técnico ele tem diversos modos de representação, todos eles mantendo a principal característica, que é o rigor e a objetividade. As mais utilizadas são as vistas e as perspectivas. A perspectiva ela é utilizada quando se precisa de uma visão espacial tridimensional do objeto. Ela vai exigir menos esforço de interpretação e vai oferecer uma visão mais clara do objeto sem muitos detalhes. Porém, às vezes ela é mais difícil de ser executada. Já a representação de vistas múltiplas ela vai se basear no conceito de projeção ortogonal, lá do Gaspar Monge, que é um dos tipos de representação mais utilizados. E derivam vários desenhos aí que a gente conhece, como por exemplo as plantas baixas de edificações. As vistas possibilitam inserir muitas informações, detalhes, textos, tabelas, anotações, notas de montagem, de fabricação, especificações. Geralmente elas são mais fáceis de desenhar, mais fáceis de representar, porém elas exigem um maior esforço na hora de você abstrair. Por exemplo, aqui nós temos uma banqueta desmontada. Se você olhar, não exige muito esforço. Você entende que aqui nós temos cada elemento desse é uma peça, aqui são as pernas, as travas, o assento. Então, você olhando não exige tanto esforço. Agora, a partir do momento que você olha esse desenho, que é o vistas múltiplas, aqui é uma vista anterior, como se nós estivéssemos vendo a banqueta de frente, e aqui é uma vista inferior, como se nós estivéssemos vendo ela de cabeça para baixo, ou de baixo para cima. Então, aqui exige já um maior esforço de abstração para nós podermos entender que esse objeto é o mesmo objeto que está representado aqui. Então, nesse esquema, nós temos o conjunto de representações possíveis. Então, dentro das projeções geométricas planas, nós temos as projeções paralelas e as projeções centrais. Dentro das projeções paralelas, nós vamos ter as oblíquas e as ortogonais. Dentro das ortogonais, nós vamos ter as perspectivas isométricas, as perspectivas dimétricas e as perspectivas trimétricas. Todas essas aqui, elas são chamadas de axonométricas. E fora desse grupo, mas ainda assim sendo uma projeção paralela ortogonal, nós temos as vistas múltiplas. Nas nossas aulas, durante o curso, nós vamos nos concentrar nas vistas múltiplas, nas perspectivas isométricas e nas projeções centrais. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre as projeções centrais e sobre as perspectivas isométricas. Tá? Pode estar parecendo um pouco confuso agora nesse momento. Tipo, por que projeções geométricas planas? Por que planas? Enfim, mas já já vocês vão entender. Quais são os elementos da projeção? Vamos entender o que é isso, o que é projeção. Nós vamos ter
um plano de projeção, nós vamos ter o modelo, nós vamos ter as projetantes, que são essas linhas que vão partir do nosso objeto, do nosso modelo, e vão ser rebatidas lá no nosso plano de projeção. E temos o observador. Então, nas projeções paralelas ortogonais, nós podemos ter esses 4 tipos aqui de representações. E elas vão ser obtidas seguindo essa lógica que nós vamos falar agora. Então, considerando aqueles elementos que nós acabamos de falar, então nós temos aqui o nosso plano de projeção, o nosso modelo e o observador. Observem que as linhas, as projetantes, elas são paralelas entre si. E na hora que elas cruzam com o nosso plano de projeção, elas vão formar um ângulo. Qual é esse ângulo aqui, pessoal? O ângulo de 90 graus. Por isso que são chamadas projeções ortogonais. Ortogonal é quando duas linhas se cruzam e, ao se cruzarem, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, aquelas 4 representações que nós vimos agora há pouco, elas são fruto deste conceito. Observem que uma das características do desenho é que ele, de fato, ele vai ser fiel às dimensões do seu objeto. Então, as dimensões são fiéis ao objeto. A mesma altura do objeto vai ser a altura na projeção, no plano de projeção. O mesmo comprimento no plano de projeção. A profundidade, a mesma profundidade? Não. Aí é a diferença. Na projeção paralela, nós perdemos sempre uma dimensão. Nós perdemos esse sentido de profundidade. Só são representadas 2 dimensões por vez. Então, aqui tem uma animaçãozinha que talvez ajude a entender. Então, ó, nós temos aqui, vou voltar um pouquinho. Então, aqui ó, nós temos o nosso modelo, temos o plano de projeção e as projetantes que são paralelas entre si. Observem que o resultado do desenho vai ser isso aqui, ó, essa vista. Então, o observador que está aqui vai enxergar em projeção paralela exatamente isso. Ó. Esta linha aqui que marca o início do telhado corresponde a essa linha aqui, ó, tá vendo? Vamos ver o restante aqui da animação. Ó. Então, na hora que a câmera se posiciona na posição do observador, o que o observador enxerga é exatamente aquele desenho que estava rebatido lá no nosso plano de projeção. Eu vou passar a animação mais uma vez para vocês observarem. Agora nós vamos falar sobre a projeção central, ou projeção cônica. Diferente da projeção paralela, em que as projetantes são paralelas entre si, nesse caso as projetantes elas saem de um ponto central, por isso do nome projeção central, e vão em direção às arestas do nosso objeto, às extremidades do nosso objeto. E ao rebater nosso plano de projeção, elas vão resultar num desenho que não tem as mesmas dimensões do objeto. Vai resultar num desenho cujas dimensões são distorcidas em relação ao modelo original. Essa projeção também é chamada projeção cônica, porque nós podemos imaginar como se fosse um cone de visão. Observem aqui, ó, nós temos dentre as projeções centrais, nós temos a de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. O desenho resultante vai justamente nos passar esse senso de profundidade. Ó, vamos ver uma animação aqui para ilustrar esse caso. Passei rapidamente, vou passar novamente, vou dar uma pausa aqui. Ó. Então, nós temos aqui o nosso plano de projeção, nosso modelo e agora as projetantes que partem de um ponto apenas. Então, semelhante à ilustração anterior, aqui nós vemos a casa desenhada com as suas dimensões distorcidas, mas por outro lado, como é uma técnica que reproduz como o sistema óptico humano funciona, o desenho resultante ele é mais natural para nós aprendermos, para nós entendermos o que é que o objeto está representando. Então, olha, no momento em que a câmera se coloca aqui na posição do observador, o resultado é exatamente aquele desenho que está sendo projetado no nosso plano de projeção.
Dando sequência à nossa aula, nós vamos falar sobre a perspectiva isométrica, falar dos seus elementos e fazer uma demonstração utilizando uma malha isométrica. Porém, nós vamos abordar tudo isso na segunda parte da nossa aula. Até logo!